Bom dia, estamos aqui para falar do amor ou do ódio, conforme nós queremos falarmos hoje. Nós vamos falar mais do ódio do que do amor. Por quê? Porque o amor é muito bem falado sobre todos os evangélicos, todos expressam o amor, todos falam do amor como se vivessem intensamente o amor. Mas ninguém quer falar do ódio como se não tivesse esse sentimento dentro de si, como se isso nunca aparecesse em sua vida, né? Esse sentimento aparece muito Eu estou aqui para continuar a terceira parte da mensagem sobre ódio. E nós vamos dar continuidade falando sobre o provérbio 8:13, que diz: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. E isso foi o que nós estávamos falando na mensagem passada, que odiar o mal é a sabedoria do Senhor, é o temor do Senhor, e muitas pessoas pensam que conhecem tudo sobre isso, né? Muitas pessoas amam a soberba, são arrogantes, adoram o mau caminho. Tomamos por exemplo as novelas, muitas vezes as pessoas torcem mais pelo bandido do que pelo o honesto da novela. Muitas vezes as pessoas abrem a boca desejando mal, é mãe amaldiçoando o filho, é filho amaldiçoando a mãe, é pai, marido, tantas pessoas que, né, até na área política, né, um governante de um país odiando outro de outro país. Nós temos visto guerra todos os dias, nós vemos todos os dias carros, bombas explodindo, matando centenas, milhares de pessoas. Nós vemos todos os dias pessoas dando menos importância para a fome de alguns seres humanos e dando mais atenção até muitas vezes a um animal do que a um ser humano. E isso tudo nós temos visto, e Deus diz na sua palavra: eu odeio sim a soberba, odeio sim a arrogância, eu odeio sim o mau caminho, eu odeio sim a boca perversa. Deus odeia, e nós devemos aprender a odiar com Deus e não odiarmos aquilo que nós queremos. E aí 61:8, que nós também falamos um pouco lá, o Senhor fala de que ama o juízo, e nós odiamos também, né, o que foi roubado e oferecido em holocausto ao Senhor. Portanto, primarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. Por isso que nós falamos na lição passada, na mensagem passada. E nós vamos dar agora uma entrada de Amós 6:8, que diz assim: jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó e odeio seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo o que nela há. O Senhor jurou por ele mesmo e declarou que verdadeiramente ele é o Senhor dos exércitos. Ele é um senhor de guerra, ele guerreia, mas ele disse pelo que é que ele guerreia. E o que é que ele odeia quando ele vai em guerra contra um ser humano, uma pessoa, uma família, um grupo de pessoas, uma nação? Ele vai porque ele está odiando a soberba daquela nação, daquele povo. E nós temos que aprendermos urgentemente isso para não sofrermos. O Brasil é muito soberbo muitas vezes, as nações, né, têm sido muito soberbas em vários lugares, e nós sabemos que Deus odeia isso. Deus odeia os seus palácios. Muita gente fala tanto da prosperidade, como nós falamos na lição passada, que a riqueza é que mede um homem, que a riqueza é que mede um ser humano, se é o que ele tem que mede ele, é que diz se ele é crente, que diz que ele que é um vencedor. Mas a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. A Bíblia está dizendo aqui que os seus palácios não têm importância nenhuma para Deus. Que aqui nessa lição, por exemplo, ele vai entregar aquela riqueza toda a outra nação, a outro povo. Fez isso no passado, na época de Moisés, e continua fazendo nos nossos dias, né? Fez isso na época de Amós e continua fazendo isso também nos nossos dias. As pessoas aqui não percebem, não dão muita ênfase a isso. Zacarias 8:17 está escrito assim: e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso.
porque todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. Deus está claramente dizendo aqui, irmão, para onde devemos encaminhar o nosso ódio e para onde devemos encaminhar o nosso amor. Primeiro, ele diz claramente para nós não pensarmos no nosso coração contra o nosso próximo. Não devemos amar o ser humano, nós não devemos odiar o ser humano. Não devemos querer nos matarmos, como nós temos visto isso todos os dias. Jovens, então, se matam como se não fossem nada, né? Como se fosse brincadeira isso. E nem devemos amar o juramento falso, ainda dar falso testemunho contra alguém, prejudicar alguém. Deus não quer isso no nosso coração. Isso aí nós devemos odiar eternamente dentro de nós, porque Ele também odeia essas coisas. E nós temos que aprender com Deus. Devemos amar realmente o que Ele ama. E Ele ama que nós aprendamos a perdoarmos o nosso próximo. Perdoar 70 vezes 7 numa filosofia muito simples de dizer: perdoai para sempre. Perdoai todos os dias aqueles que têm ofendido. Ele nos ensinou as coisas que Ele realmente ama. E eu quero deixar essa mensagem simples para você, dizendo que você deve amar. Amar, amar, amar. Amar significa confiar. Confiar no Senhor, confiar na palavra de Deus. Não fazer como muitos cantores que cantaram tão bem e depois fizeram totalmente ao contrário. Não vou citar nomes aqui, mas quero dizer para você que eu deixo a minha mensagem simples para o seu coração, dizendo: Jesus te ama, Jesus tem um plano de salvação para a sua vida. Deus quer levantar um grande povo que saiba encaminhar o seu ódio para aquilo que Ele realmente também odeia. E que não é pecado nenhum sentir momentos difíceis na sua vida, ter um sentimento ruim muitas vezes, mas saber encaminhar esse sentimento ruim para o que realmente deve ser odiado, irmão. Não pegue uma arma, não pegue palavras torpes, não pegue a maldição, jogue sobre sua família, sobre seu filho, sobre seu esposo, sobre seu amigo, sobre até o seu inimigo, que eu vou lhe explicar agora. O inimigo que Deus está falando aí é aquela pessoa que está ali, que é talvez no momento de uma religião, que está lhe perseguindo, que está, né, querendo lhe fazer mal, aquela pessoa que não entende ainda a mensagem do Evangelho, que quer lhe prejudicar. Essa pessoa está sendo seu inimigo, mas Deus disse: amai a essa pessoa e odiai as suas ações, odiai os seus pecados. E nós devemos odiar, irmão, o pecado e nunca o pecador. É essa a mensagem do pastor Júlio e da Igreja Coluna e Sustentáculo da Verdade para todos aqueles que têm a oportunidade de ouvir essa mensagem nesse dia. Um bom dia em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que isso verdadeiramente possa trazer a vocês paz.